apurado senso estético, para Walt Disney, o objetivo da animação era entreter o público, divertir e dar prazer. Almejava atingir, com a animação, a ilusão da vida. Tendo crianças como seu público-alvo, a empresa as transforma em mercado e contribuindo para uma infância cada vez mais fortemente ligada ao consumo. As princesas são imagens que meninas e mulheres querem imitar. Além de seu padrão de beleza impossível, suas histórias trazem princípios sobre outros aspectos da vida, como trabalho, família e o príncipe encantado, além de aprofundar melhor a questão da aparência. Eram a personificação da beleza, delicadeza e feminilidade. Feminilidade, porém, idealizada por homens e para homens. As princesas, elas vêm comigo desde a minha infância, né? Talvez desde que eu tenha nascido. Eu acredito que foi um momento familiar muito forte na minha memória, em que a gente assistia os filmes das princesas, principalmente das princesas clássicas, nos videocassetes e nos DVDs. E a gente se reunia em família para poder assistir aos filmes da Disney, né? Era um filme que a minha irmã mais velha gostava, era um filme que todo mundo comentava, todas as meninas. Tinha sempre aqueles comentários de qual princesa você é, qual sua princesa favorita. E fez parte da minha vida porque, de certa forma, se tornou referência para algumas coisas. Elas fizeram parte dessa minha construção da minha infância e desses momentos que eu tive até hoje, né? Ainda fazem um pouco que eu ainda assisto muito. Elas ainda são presentes na minha vida. Quando eu quero lembrar um pouco, ter um pouco de nostalgia, eu assisto algum filme, eu gosto de parar e fazer isso. Mas elas fizeram muito essa parte da minha infância, né? da minha criança, né? Desse momento da minha vida. Branca de Neve, Cinderela e Aurora se encaixam no modelo de mulher idealizada durante a Segunda Guerra Mundial, correspondendo ao estereótipo da mãe no lar. Ora, mestre, que coisa feia! As princesas clássicas são mulheres enaltecidas, idolatradas, idealizadas pelos homens segundo o perfil esposa, mãe dona de casa, cujo único objetivo é encontrar o amor verdadeiro e, a partir daí, se dedicar à sua única razão de viver, cuidar do marido, dos filhos e da felicidade da família. Então, as princesas românticas, né, a Branca de Neve, a Cinderela e a Aurora, que é a Bela Adormecida, que são as primeiras princesas, né, elas têm algumas características em comum muito fortes relacionadas à busca de um príncipe, né, de um amor em um príncipe encantado, né, então as três, elas têm esse relacionamento com um príncipe encantado. O perfil das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial era um perfil de mulher que atendia aquilo que se entendia como virtudes do belo sexo, ou seja, bela, recatada, não é, que tem por missão máxima a maternidade e o casamento. As princesas clássicas, elas têm essa ideia da donzela indefesa que precisa ser resgatada pelo príncipe encantado. E para entender por que os filmes são dessa forma, a gente tem que considerar o contexto histórico deles. Então a gente está falando aí da Branca de Neve, que é da década de 30, Cinderela e Bela Adormecida são da década de 50. Então era uma época em que a mulher ideal era a dona de casa, a mãe, a esposa, e isso era o que se esperava delas. Ela era entendida como o sexo frágil. E por ser do sexo frágil, ela era vista como inferior ao homem. Então, com relação a Branca de Neve, por exemplo, ou a Cinderela, a ideia de feminilidade ali presente nessas duas princesas era o que estava em vigor quando aqueles desenhos foram lançados pela primeira vez há muitas décadas atrás. Porque era o discurso predominante na época. Nos dois primeiros filmes, o papel feminino é muito mais importante que o masculino. É ela que cativa a audiência, que apresenta a personalidade, sonhos, ainda que o sonho seja sobre o príncipe, enquanto ele sequer tem seu nome pronunciado. É apenas um título. Só importa que seja belo, heróico, nobre e fiel. Um príncipe. Ele é alto, é simpático e tão romântico. Já a Aurora, embora mantenha as mesmas características de suas companheiras,
tem um par romântico com muito mais tempo de tela do que ela. Eu acho que a forma que as princesas impactam sobre a questão de influenciar na busca da felicidade está relacionada com um relacionamento amoroso, né? Com ter uma pessoa para ela buscar esse amor perfeito, né? Um príncipe encantado. Eu acho que isso foi muito retratado, né? E isso impactou realmente naquela geração de mulheres, né? Nas primeiras gerações que tiveram as princesas da Disney. Mas eu vejo que a Disney ela retrata alguns períodos da história de acordo com o que realmente era naquela época. Encontrar o par romântico, o príncipe encantado, mesmo quando ele deixa de ser o objetivo das princesas, ele continua sendo a recompensa. O que a princesa consegue quando ela faz alguma coisa boa, quando ela realiza o objetivo final dela. Então é sempre mostrado como uma coisa desejada, como uma coisa ideal. Você precisa encontrar o seu par, o seu príncipe encantado. É essa ideia de que se você não encontrou, tem alguma coisa errada. Então quem termina sozinho no final do filme é a vilã, é a bruxa, não é a princesa. A princesa sempre tem que terminar com alguém. E qual princesa você é? Como é que é? Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Já recebeu um beijo de amor verdadeiro? Não, podre. E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa. E as princesas elas são sempre magras, bonitas, gentis, delicadas. Então por mais que os filmes tragam uma mensagem legal de siga seus sonhos, seja você mesmo, o importante é a beleza interior, eles continuam mostrando essa imagem do ideal de beleza. Eu gostava das princesas, mas eu odiava me comparar com elas, porque eu não me sentia representada. Eu fui gorda boa parte da minha vida. Isso impactou muito a minha autoestima e tudo mais. Eu acho que se houver essa questão da sociedade estar reforçando aquele padrão de beleza que os contos de fadas propõem, né, pode sim gerar alguma obsessão para as crianças e pode ser algo que seja um fator que traga algum risco para a sociedade, né, para as meninas e para as crianças em geral. As princesas são mais um reflexo de quão enraizado esse ideal impossível de beleza é na nossa sociedade como um todo, e elas trazem esse problema adicional de já estar mostrando para uma faixa etária bem mais jovem esse tipo de imagem. E de 1959 a 1989, a Disney não produziu mais nenhum filme de princesa. Em meio à chamada segunda onda feminista, o público não teria mais interesse em uma bela donzela à espera de seu príncipe encantado. E eu chamo essa segunda fase de princesas rebeldes porque elas são as princesas que vão contra ou o que a família espera delas ou o que a sociedade espera delas. Então são as princesas que começam a ir contra o que é esperado das mulheres, né? O que seria o papel da mulher na sociedade, né? Você tem que ser obediente aos seus pais, você tem que casar, arrumar um marido. E essas são as mulheres que dizem, não, eu quero fazer mais, eu quero fazer outra coisa, eu quero mais do que a vida no interior, como a Bella canta na música dela. Madame Gaston, mas que horror, jamais serei esposa dele, eu quero mais que a vida do interior. A rebeldia dentro das princesas dessa época, depois de 89, eu enxergo que era uma rebeldia controlada, sabe? Aquela questão assim, dentro desses limites da sociedade, dentro desses limites que se dão, elas foram ser rebeldes, sabe? Eu acredito que a rebeldia é só porque dessa vez era uma princesa que tinha falas e tinha personalidade, e eu acredito que seja mais por isso do que de fato uma rebeldia. Então quando ela produz a quarta princesa dela, vai ser a Pequena Sereia, que é completamente diferente das princesas clássicas. Não é mais a princesa donzela indefesa à espera do príncipe, não é mais a princesa dos vestidos de baile, ela usa um cropped top, barriga pra fora, porque é uma época de contracultura, uma época do fim da Guerra Fria. Trocar a voz pelas pernas pode ser a ideia de trocar o privilégio, mas também pode ser a ideia dela de emancipação, dela poder conhecer o que ela sempre quis conhecer. E o príncipe tava ali também, por acaso, sabe? Mas ela gostaria de conhecer aquele mundo. Por exemplo, a Jasmine não quer seguir o casamento arranjado que o pai dela quer obrigar ela. A Ariel quer fugir para o mundo humano, ela quer conhecer a superfície. A Bella, ela vive nessa cidade onde todo mundo acha que o Gaston é o homem ideal e que ela devia casar com ele e ela não quer. E o interessante da Bella também é que ela não precisa mudar para conseguir o final feliz dela. Então, embora a sociedade diga para ela que ela tem que casar com um cara que não gosta que ela leia, que não gosta que ela pense,
Ela continua gostando de ler, ela continua gostando de apoiar as invenções doidas do pai, e no final ela consegue um homem que dá uma biblioteca de presente pra ela. Então, o final feliz dela, ela não precisa mudar, ela continua sendo a mesma personagem. Sentimentos são como uma canção para a bela fera. A minha princesa preferida é a Mulan, com certeza. Ela foi ali na parte da minha infância também, e ela foi uma princesa diferente, né, para aquela época, porque ela foi uma princesa que tinha esse envolvimento, essa questão de batalhar e de defender algo que era importante para ela, né, que era defender a família dela, defender o pai dela, no caso, né, porque ele estava doente, então não conseguiria lutar, não sobreviveria à guerra. Então essa transformação da Mulan de pegar e fazer, lutar pelos sonhos, e lutar porque ela acha correto, e pela família, eu acho que é o que me toca muito. É um filme que questiona justamente o papel da mulher e o papel do homem. Por que certas características são boas se você é um homem e negativas se você é mulher? Então é um filme que fala que a mulher ideal tinha que ser calma, obediente, e a mulher, ao contrário disso, ela fala o que pensa. O filme todo fica batendo na tecla de o que seria a mulher ideal, e ela fazendo o contrário, e mesmo assim ela consegue resolver o problema, ela consegue conquistar o par romântico dela. Então é um filme interessantíssimo. Nossa, muito empoderado, né? Porque ela abriu caminho para as outras meninas também. Ela ensina todas as meninas que querem aprender a lutar e tudo mais. Por quê? Porque ela mostrou que esse caminho é possível. E aí ela pode não só defender ela, defender os outros, porque a mulher não é frágil, a mulher tem como aprender, tem potencial, tem força também, tem tudo isso. Ela luta contra o patriarcado, basicamente. A relação com a família, em que o pai diz que a maior honra é ter ela com ele. E então ela entende que a maior honra é ter ele com ela também, é ter ele vivo, e ela vai pra guerra no lugar dele. Meus maiores presentes e honra são ter você como filha. Pocahontas é a única princesa que ela escolhe a responsabilidade dela, ela escolhe ficar com a tribo dela em vez de embarcar com o John Smith pra Inglaterra. Eu tô aqui desconsiderando que Pocahontas seja baseado numa história real e não em conto de fadas, porque o filme toma várias liberdades com a história real de qualquer forma. Mas a mensagem é essa, ela é a única que faz essa escolha e não é uma punição. É uma decisão dela abrir mão do amor romântico por outros motivos. Então ela é a única princesa que de fato faz essa escolha. Eu sempre gostei muito da Pocahontas, da história da Pocahontas no cinema. Era uma coisa que era muito curioso eu poder discutir isso com a minha família. Eu lembro da gente assistir o DVD e no final todo mundo fica meio, ela não acaba com o John? Que coisa, tipo, que triste. Por que ela não acaba com ele, sabe? Tipo, passaram por tudo isso juntas, ela brigou com a tribo e tudo mais. Mas é extremamente, assim, refrescante ter uma outra narrativa, ter uma princesa que, na realidade, ela escolhe a família, ela escolhe a tribo, ela escolhe a responsabilidade. E me trouxe, assim, como criança, uma ideia de como é ser uma pessoa responsável. Não, na realidade, uma pessoa responsável, mas como a ideia, assim, de você fazer escolhas difíceis. Desde os anos 60, a mídia vem contribuindo para o pluralismo estético, quebrando o padrão ocidental que antes era a norma. Nesse sentido, Jasmine, Pocahontas, Mulan e Tiana trazem a diversidade étnica nos estereótipos de princesas. Princesas de outras etnias é a melhor acertada que a Disney teve. Porque você realmente vê que outras pessoas também merecem estar na tela e que a gente tem que se acostumar com rostos diferentes, com formas de rosto, com formas de cor. Basicamente, as imagens reproduzem uma hegemonia. Então, quando você só tem princesa branca, a mensagem que você passa com aquilo é que se você não é branca, você não pode ser princesa. Então, por isso é muito importante quando a Disney começa a introduzir princesas de outras etnias, como a Jasmine, a Tiana. A Tiana, ela é o que você realmente pode chamar de um afro-americano, né? Você sabe que a sociedade ela não te dá paz, você sabe que se você não trabalhar muito e não lutar muito, você não vai sair do lugar. Porque é exatamente ali onde a sociedade quer te manter. Então, ela não se limitava a sonhar. Ela saber que ela pode fazer acontecer é muito importante. Ela saber que ela tinha possibilidade de fazer os sonhos dela acontecerem, independente de se alguém vai ajudar, se tá alguém na vida dela ou não,
isso torna possível você olhar para você mesmo e se ver com esse potencial. Você perceber que eu posso lutar e eu vou conseguir, que a luta não vai ser em vão. Colocar uma princesa, né, um personagem tão importante, né, que a gente sabe da importância que as princesas têm, nessa questão de destaque mundial, e na vida das crianças também. Então, a gente mostrar para as crianças, né, principalmente para as meninas, que elas podem sonhar, que elas podem realizar, independente do tamanho do seu sonho, eu acho que isso é o primordial. E outra coisa interessante dela é que ela é a primeira princesa que trabalha, basicamente. Ela ainda bota o príncipe pra trabalhar. E agora no filme da Pequena Sereia a gente tem uma atriz negra. Isso meio que teve vários comentários racistas de pessoas revoltadíssimas que a sereia não é branca, ruiva, de olho azul, falando que a história original é da Dinamarca. Mas o filme sempre foi no Caribe. Se você olha o estilo musical da trilha sonora de Pequena Sereia, é um estilo caribenho, marimba, etc. No original, o Sebastião tem sotaque jamaicano. Oi! Então faz muito mais sentido a Ariel da Disney ser negra do que fazer ela ser branca, porque ela é caribenha. O incômodo mostra a necessidade do tema. Então, ou seja, se houve o incômodo, é sinal de que ainda temos muito o que discutir sobre representatividade negra, dos mais diversos tipos de representação, live action, animação, desenhos animados, séries, TV. Então, se há um incômodo, é porque há a necessidade de discussão do tema. Eu sei porque que a Ariel negra incomoda, né? Tem um nome pra isso. E olha aqui, Ariel não é um ser realmente humano. Vai se tornar. No sentido de trazer as princesas cada vez mais com a representatividade negra, é para você empoderar, é para você representar e falar para aquela pessoa que está vendo aquilo ali. Olha, você é essa pessoa, você pode ser essa pessoa, porque a gente está mostrando aqui para você essa possibilidade. Foi só um trailer com um pouco mais de 1 minuto, o suficiente para levar crianças negras para um passeio mágico no fundo do oceano. As reações de meninas negras assistindo ao trailer fizeram sucesso na internet e rodaram o mundo. Além da questão étnica, a princesa Tiana também abriu a fase das princesas contemporâneas. Elas seguem o modelo de uma mulher que busca o equilíbrio entre sua individualidade, já incorporada, e suas emoções, tendendo a revisar alguns valores tradicionais. São independentes, certas de quem são e de seus objetivos. Suas relações são complementares. Mesmo no amor verdadeiro, essas princesas buscam relações de cumplicidade. Trazem a novidade de que o amor verdadeiro nem sempre é um amor romântico. A fase seguinte, que são as princesas contemporâneas, passam a ser histórias muito mais sobre identidade, muito mais sobre o lugar daquelas personagens naquela sociedade delas e menos sobre como o papel dela gira em torno do papel masculino. Então você não tem mais a princesa que briga com o pai pra fugir de casa. A gente tem, por exemplo, a Moana, que ela adora a ilha dela, ela quer ser uma boa filha, mas ela quer ir pro mar. Ela desobedece o pai dela não só pela rebeldia, não só por querer fazer o contrário do que o pai fala, e ela faz isso porque ela quer salvar a ilha. E no final, não é que o pai dela perdoou ela pela rebeldia, eles veem que ela estava certa, que navegar era o que os ancestrais deles faziam. Então tem muito mais essa questão cultural, essa questão da identidade, das princesas quererem explorar a ancestralidade delas. Então é bem interessante, assim. E assim, eu acho que isso pode inspirar a nossa geração atual e as futuras, porque a gente precisa cada vez mais estar olhando nesse lugar de quem nós somos. Podemos criar quem nós queremos ser, podemos descobrir quem realmente somos, podemos fazer o que quisermos fazer. A gente tem um mundo de possibilidades, então a gente, enquanto mulher, a gente perceber que a gente tem força, que a gente tem autonomia. E é nessa mesma fase que a gente tem o filme Frozen,
que é basicamente sobre duas irmãs. E o interessante desse filme é que ele tem essa questão do beijo de amor verdadeiro no final ser entre irmãs e não ser o amor romântico. E são duas irmãs de personalidades diferentes, então uma é mais contida, a outra é mais calorosa. E mesmo assim elas se amam, mesmo assim elas são amigas. E isso é interessante porque na maioria dos filmes, quando tem a outra mulher, ela é sempre a rival, ela é sempre a vilã, ela é sempre a bruxa invejosa. Outra questão interessante sobre o filme é o fato de que a Elsa não tem um par romântico. Então isso abriu a interpretação de que ela fosse a primeira princesa lésbica da Disney. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Nada é por um acaso. Mas um problema dessa interpretação é, de novo, essa questão do amor romântico como recompensa. Por que ela pode só não querer ter um príncipe? Por que se ela não tem um príncipe, tem que ter um motivo, sabe? Então você, de novo, bate nessa tecla de que se ela é fria, se ela é contida, se ela não é gentil, calorosa e delicada, tem alguma coisa errada. A Elsa era uma irmã responsável. Então, se não ter um príncipe fazer dela lésbica, eu não acho que essa seja a parte importante. Ela é uma princesa, era uma rainha que precisava estar ali. Que ela era próxima da sucessão e ela precisava controlar o reino, né? Então, eu não posso dizer. Eu acredito que é só propaganda baseada em preconceito mesmo. Quando saiu o filme Valente, muita gente chamou a Merida de a primeira princesa feminista da Disney. Porque o filme é sobre a relação dela com a mãe, é sobre ela tentando controlar o próprio destino, não é sobre um príncipe encantado. Mas eu discordo disso, porque você dizer que ela é feminista porque o filme não é sobre um príncipe, tá dizendo que se a mulher tem um marido, ela não pode ser feminista. E feminismo não é sobre isso. Feminismo é sobre igualdade de direitos, igualdade de liberdades. Muitos acreditam que o movimento feminista ele quer substituir um modelo de mulher por outro modelo de mulher, quando na verdade a reivindicação dos movimentos feministas sempre foi a pluralidade. Então, o movimento feminista ele não veio para querer convencer as mulheres de não casarem, de não terem filhos. É a questão do casamento e a maternidade como opção, não como único destino. E com relação à Disney, o que me chama a atenção é que a Disney ela procura sempre se atualizar. Ela procura sempre estar antenada com o discurso de seu tempo, sempre incorporando o discurso de sua época. Antigamente era amor de ter um príncipe, de ter alguém, né? E eu acho que isso refletia muito, sim, no que eu achava de felicidade. E hoje não deixa de ser um pouco também. Por exemplo, hoje o que eu vejo da minha felicidade é eu ter a minha família, né? Então eu ter meu marido, ter o meu filho. Então isso pra mim é o auge da felicidade. Eu acho que isso sim foi algo que foi colocado pra mim, que eu via como felicidade. E até hoje eu vejo de ter um amor verdadeiro. Eu acho que é um ponto muito importante. E eu acho que é sim sinônimo de felicidade. É apresentar à mulher diversas possibilidades. É querer dizer para a mulher, olha, você pode ser o que você quiser. Inclusive ser esposa e mãe, se você quiser.